A gente vai conversar agora com a doutora Celci Nunes, médica infectologista, diretora-geral do Instituto Couto Maia. Bom dia, doutora Celci, como vai? Tudo bem? Bom dia, Nardelli. É um prazer tê-la aqui, doutora Celci, para conversar um pouco com a gente. Temos algumas perguntas nossas e dos nossos ouvintes também. Antes de mais nada, queria saber, doutora Celci, como é que está o panorama, como é que está a situação do Instituto Couto Maia nesse momento, dos pacientes de Covid? Olhe, nos últimos dias nós tivemos um incremento de taxa de ocupação muito grande mesmo. Então, nós já estamos com a taxa de ocupação maior do que a gente vinha nessas últimas 3 semanas. Nós estamos com mais de 80% de ocupação. Nossa. Doutora Celci, tem como dizer, tem como saber, eu não sei, porque essa é uma pergunta minha leiga realmente. A gente há pouco leu a notícia de que existem várias cepas espalhadas pelo estado e que já não dá mais, né, para dizer. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho com a gente sobre essas novas cepas, né, que estão infectando pessoas. Existe algum tipo de diferença no comportamento da doença? Ela é mais agressiva? Os pacientes têm agravado mais rápido? Como é que está o perfil da infecção nesse momento que a senhora tem observado no Instituto? Olha, nós já temos, com certeza, circulando na Bahia e em várias cidades, né? A Secretaria de Saúde tem divulgado isso, tanto a cepa do Reino Unido quanto a cepa de Manaus, que já responde por mais de 70% dos casos no Brasil. Tem a cepa da África do Sul, que ainda é uma coisa muito pequena, e agora a expectativa de duas cepas da Índia, né? Que a Secretaria do Maranhão já está investigando um caso de um navio que chegou com pessoas da Índia, inclusive doentes. Então, assim, preocupa porque elas são mais infectantes, elas transmitem mais fácil e elas alteram o quadro, né? Às vezes, algumas pessoas têm um agravamento do quadro mais precoce e outras, entretanto, têm um agravamento do quadro mais tardio, aquela fase que a gente acha que a pessoa já está bem e aí ela agrava o quadro. Então, assim, é uma situação de extrema complexidade mesmo. Uhum. Quando uma pessoa é diagnosticada, né, quando recebe o teste positivo, costumam dizer que o sétimo dia seria o dia mais tenso, mais preocupante. Existe mesmo uma previsão desse tipo, uma quantidade de tempo onde a pessoa deve estar muito atenta, de repente passou 2 semanas, já está tranquilo, depende do quadro. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o momento em que a doença pode dar um agravamento mais preocupante. Olha, o que a gente espera é um período de incubação com a média de 4 a 5 dias, quer dizer, do dia que você contraiu o vírus para o dia que você adoece, a média é de 4 a 5 dias. Tá. Depois, o período de adoecimento, a gente espera um agravamento do quadro a partir do sexto, sétimo dia até o 10º. Né? Mas o que eu falei é que algumas pessoas vêm tendo esse quadro mais grave, um pouco mais precoce, e outras, entretanto, um pouco mais tardio. Então, tem de tudo nessa mistura de cepas que a gente está vivendo. Uhum. Foi diagnosticado com coronavírus, um paciente, um ouvinte nosso que está aqui escutando a senhora falar e de repente recebeu o teste positivo. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa aguardar, de repente sentir algum sintoma, procurar logo um médico, fazer algum tipo de exame? Qual é o procedimento assim que a pessoa recebe um PCR positivo, doutora Celci? Depende muito de por que ele fez esse PCR, né? Porque às vezes você faz porque você teve contato com uma pessoa que está com coronavírus. Tá. Então você vai aguardar. Porque se ele não tiver nenhum sintoma, o que ele vai fazer é ficar em quarentena para evitar a transmissão da doença. Se ele fez porque ele está sintomático, aí a gente vai ter que ver qual é a qualidade desses sintomas. O que é que chama muita atenção para a gravidade do quadro? É febre persistente, tosse muito persistente, intensa, e fraqueza, né? Às vezes a pessoa fica fraca, que não consegue levantar da cama, não consegue pegar um copo d'água. Isso são sintomas de que ele já deve estar sendo acompanhado por um médico. Tá. Quem tomou a vacina Coronavac ou Oxford, que são as que a gente tem mais acesso aqui, essa pessoa está protegida dessas novas cepas ou não? Ela tem corre o mesmo risco de quem não tomou vacina? Até o momento, as cepas que estão circulando no Brasil, elas
elas respondem, a vacina dá conta delas também, né? Então, a gente ainda não tem este problema, mas é um problema que pode ser que aconteça. Sim, sim. Agora, Nardelli, é importantíssimo a gente falar. Ontem mesmo, uma amiga minha de infância me ligou que a mãe dela tomou as 2 doses da Coronavac, está com Covid, inclusive parecendo que era um quadro grave, tanto que eu pedi para vir do interior aqui para Salvador. Uhum. Mas, assim, isso é raríssimo, né? Tá. Toda vacina tem uma falha vacinal. Então, é muito difícil que a pessoa vacinada com 2 doses, ela apresente um quadro grave ou internamento. Lembrar que as vacinas protegem disso, elas não protegem totalmente da pessoa se infectar Sim. e da pessoa transmitir a doença e de ter um quadro leve. Certo, perfeito. Você tem pergunta, Camille Martins? Isso. Bom dia, doutora Celci. Tem alguns ouvintes que mandaram aqui algumas perguntas para a gente no ciclo. Moisés, ele pergunta para você o que fazer quem perdeu o cartão de vacinação. Ele disse que já tomou a primeira dose, mas agora na segunda acabou perdendo o cartão de vacinação. Tudo bem ir apenas com documento oficial? Não, felizmente, esses cartões de vacinação agora, eles são digitais, né? Então, você encontra o seu cartão de vacinação você pode procurar no site da prefeitura, mas você tem como fazer uma segunda via desse cartão. E tem no sistema, se você chegar lá com o seu documento de identidade, eles têm um sistema em que as pessoas são cadastradas e você já vai saber que tomou a primeira dose. E, doutora, a gente teve esse mutirão aí para a segunda dose da Coronavac, né, esse final de semana. Só que 28 mil pessoas, mais de 28 mil pessoas, ainda precisarão esperar por um novo lote para se vacinarem. O tempo entre as doses da Coronavac é menor, cerca de 20 dias, né? Eu queria saber como fica o processo de imunização dessas pessoas que não conseguiram se vacinar, porque não tem mais previsão de entrega de um novo lote da Coronavac, né? O Butantan está aguardando insumos da China que não tem previsão. Eu queria saber como fica, então, o processo de imunização dessas pessoas. Olha, o processo de imunização obviamente, ele vai ser retardado, porque você só tem o efeito máximo da vacina quando você toma a segunda dose. Entretanto, é bom dizer a essas pessoas que vacina a gente não perde dose. Então, quando ela fizer a segunda dose, vai ser considerado que ela está com o esquema completo. Você não precisa, independente do tempo que passar, você não precisa repetir a primeira dose. Isso é muito importante, doutora Celci, porque tem muita gente que está achando que está perdendo o efeito da primeira dose, a depender da espera. Na verdade, o que acontece é que o processo dela demora mais de se completar, mas aquela dose que ela tomou, ela não perde o efeito, né, daquela primeira dose. Perfeito. Não perde. Ela vai só completar o esquema que ela iniciou. É claro que quanto mais cedo ela completar o esquema, é melhor para todo mundo, para a pessoa e para a comunidade. Sim, perfeito. Mas ela não perde a vacina. Doutora Celci, existem pesquisas e investigações aí, na USP existe, e também no mundo afora, sobre se há pessoas superimunes à Covid. Essa possibilidade é real? Adélia, a gente tem observado algumas coisas, e a gente já vinha comentando isso entre os médicos. Por exemplo, você ter famílias consanguíneas, pai, filho, irmão, acometido pelo vírus. Então, é possível que exista alguma questão genética, né? Algum gene que faz com que você tenha a doença mais grave ou que lhe proteja da doença. Então, as pesquisas são muito iniciais, mas existe realmente essa possibilidade de ter algumas pessoas que são mais resistentes a adquirir e a adoecer. Olha, que sorte, hein? Ave Maria, mais do que Mega Sena. Exato, isso que eu ia falar, mais do que Mega Sena. Doutora, você comentou que a taxa de ocupação de UTI do Couto Maia, especificamente, aumentou bastante, né, nos últimos dias. Seria esse um reflexo do Dia das Mães? A gente pode fazer essa ligação? Olha, a gente já pode começar a fazer, porque como eu falei, se você tem 4 a 5 dias de período de incubação e você leva 7 dias para começar a adoecer e para gravar, então, 7 e 5, 13. A gente já tem 15 dias do Dia das Mães. Então, é possível que isso já seja reflexo desses encontros que as pessoas tiveram no Dia das Mães.
Tem uma pergunta de Camila, ela quer saber se os pacientes vacinados são parcela importante nas internações hospitalares por Covid. Eu acho que a senhora respondeu há pouco dizendo que é muito difícil de ter um agravamento no quadro dos vacinados. Não, é muito raro, é muito raro. É bom lembrar, gente, que a gente já tem, no Brasil, nós já passamos, acho que, de 20 milhões de vacinados. Então, é uma população enorme de vacinados. Então, as pessoas que aquela vacina não vai fazer o efeito desejado, elas estão no número relativamente alto pelo número grande de vacinas que a gente fez. Então, a gente vai observar algumas pessoas se internando, mesmo com as 2 doses da vacina, mas isso é absolutamente exceção. A gente não pode utilizar isso para desacreditar a vacina. Sim, perfeito. Tem uma outra pergunta, essa aqui de Cristiane. Ela quer saber se existe uma piora dos sintomas no fim da tarde e à noite. Positivei, diz ela, para a Covid há 7 dias e à noite sempre apresento desconforto respiratório. Olha, alguns pacientes, a gente não tem, assim, uma previsão, por exemplo, na tuberculose a gente sabe que a febre é à tarde, é uma febre vespertina, né? O mal-estar é vespertino. Na Covid-19 a gente não tem esse padrão, mas algumas pessoas realmente se sentem pior à tardinha e à noite. Mas não é um padrão. Sim. Tem uma outra pergunta aqui de Camila, ela diz que ouviu na Voz do Brasil que foram aprovados pela Anvisa alguns tratamentos para Covid. O que existe em termos de tratamento atualmente? Olha, e o que é que existe de tratamento baseado na literatura adequada e nas instituições científicas do Brasil e do mundo, que não existe tratamento precoce. Sim. E existem algumas coisas que você faz com pacientes internados. Por exemplo, corticosteroide. Sim. Você faz, pode ser vários tipos, mas você inicia para quem tem algum comprometimento pulmonar e que necessita de oxigênio, né? A não ser em raros outros casos. Você tem também a profilaxia da trombose, né, que já está incorporado em todos porque a doença é trombogênica, então você faz a profilaxia da trombose. Uhum. Você tem uma medicação que recentemente 2 artigos mostraram o benefício, que se chama tocilizumab. Agora você tem uma janela muito estreita de fazer, nem pode ser muito precoce, nem pode ser muito tardio, e também é para pessoas que estão evoluindo rapidamente com necessidade aumentada de oxigênio. E tem alguns antivirais, por exemplo, o Remdesivir, que também foi aprovado pela Anvisa, mas é para quadros leves e que a gente não conseguiu ainda trazer para a prática no Brasil, porque a medicação não tem fornecedor no Brasil, ou o custo é muito elevado. A mesma coisa são essas novas medicações que estão sendo aprovadas pela Anvisa, né? São medicações que você não tem condição de fazer no Brasil, porque ela não existe no mercado brasileiro, ou porque o custo é impagável, né, para uma população tão gigante que está adoecendo como a nossa. Entendi. Tem uma outra pergunta que também é muito constante aqui, doutora Celci. Tem alguma mudança de perfil nos doentes dessa fase atual? E aí eu já te pergunto, como a maioria dos idosos, as pessoas mais velhas já foram vacinadas, elas deixaram de ser presença constante nos hospitais? Quem é que são as pessoas que se internam mais agora? Olha, isso a gente observou nos dados da Bahia, mas também nos dados do Cotumaia, que a gente foi olhar bem aprofundadamente. Uhum. Nós chegamos a ter uma diminuição de 179% das internações de pessoas acima de 90 anos. Esse percentual diminui, mas continua alto na redução de pessoas acima de 80 e acima de 70, né? Também já acima de 60. Então, quem está se internando mais, que a gente não deixou de ter uma ocupação alta. Uhum. Então, esses leitos eles estão sendo ocupados por adultos e adultos jovens, principalmente. Entendi. Qual a média de tempo que as pessoas passam internadas, doutora Celci, por Covid? Olha, a nossa média do Cotumaia, considerando UTI e enfermaria, é de 11 dias. Agora, na UTI, esse período é um pouquinho maior, porque as pessoas, é uma doença muito grave, então as pessoas permanecem, a gente tem paciente lá que tem mais de mês internada. Nossa. Doutora Ana Tércia Brandão, ela
comenta aqui no nosso YouTube. Bom dia, pessoal. Qual o momento ideal para fazer o teste rápido para não dar um resultado falso? Depende muito de para que ela quer fazer esse teste rápido. É o que eu conversei antes. Se ela teve contato com uma pessoa com Covid, o ideal é fazer um pouquinho depois, né? Lá próximo do 7º dia. Porque tem esse período de incubação, que o vírus está incubado, mas ele pode não aparecer ainda nos exames. Se a pessoa está sintomática, a partir do 3º a 4º dia do início dos sintomas, é o dia ideal de fazer o exame. E, doutora, em relação ao retorno das aulas presenciais aqui em Salvador, a gente já comentou bastante sobre isso, mas ainda existe, né, um debate aí infinito nesse assunto. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre a gente. É um local de risco para as crianças transmitirem a Covid ou não? Vários professores já se vacinaram, isso já facilita ou ainda não é o momento? Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Olha, eu já falei várias vezes, isso não é uma decisão fácil, você tem os prós e os contras que são muito grandes. O que é que a gente tem, assim, de estudos que saíram mais recentemente? É que parece que crianças, inclusive vocês já me fizeram essa pergunta na Rede Metrópole e eu falei uma outra coisa, mas o conhecimento na Covid, ele é muito dinâmico. Sim. Então, parece que crianças abaixo de 9 anos, elas transmitem menos, né? Em avaliações de surto que ocorreram em escolas fora do país, quando você vai avaliar o caso índice, que é o primeiro caso, geralmente é de um adulto e não de uma criança. Então, nessas crianças de até 9 anos, que está comprovado isso. É complicado, porque crianças pequenas também não obedecem os protocolos, a gente tem que ter protocolos muito rígidos, a gente sabe que jovens e adolescentes também têm dificuldade de cumprir determinados protocolos, mas a escola também é uma coisa importante. Então, pesar nessa balança é uma coisa muito difícil. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui que vem de Jonga Alcântara, e eu já junto com uma pergunta minha. Ele quer saber, será que essas pessoas que estão sendo contaminadas com Covid não se contaminaram antes de tomar a segunda dose, dias ou horas antes? E aí eu te pergunto, quem teve Covid, qual é o prazo que precisa esperar para se vacinar, se estiver dentro de um desses grupos que já começam a se vacinar? Olha, a orientação é que a gente espere 28 dias depois do caso de Covid. E isso não é porque a doença vai interferir na vacina, né? É porque você está com a vacina nova, que você está fazendo a avaliação dos eventos adversos. E se você teve Covid muito recentemente, você toma a vacina, você pode ter alguma coisa ainda relacionada ao Covid e não à vacina. E aí fica essa atrapalhação, entendeu? Então, por isso, se orienta que você faça a vacina 28 dias depois. Isso que o ouvinte falou é possível. Uhum. Ele pode ter se contaminado antes da segunda dose. Sim. Mas o que a gente está vendo são pessoas que já cumpriram, inclusive, o período para uma imunização mais efetiva, que é em torno de 20 dias depois da segunda dose, e mesmo assim pessoas tendo casos. Mais uma vez, eu quero dizer que muito isso raro. É extremamente raro. Sim, perfeito. É bom a gente reforçar isso. E quer saber, ele disse, quero visitar minha mãe no interior e quer saber se o teste rápido garante segurança nessa visita. Na verdade, a gente não tem nada que garanta uma segurança de 100%. Por quê? Porque você pode fazer o teste hoje, ele dá negativo, mas você está no período de incubação do vírus. E se você fizer 1, 2 dias depois, ele pode dar positivo. É claro que é uma segurança a mais. Se você faz o teste, se você não teve uma exposição nos 2 dias anteriores ou nos posteriores, você pode ter uma segurança maior. Uhum. Agora, se você está saindo, se você está indo na rua, se você está trabalhando normalmente, está encontrando pessoas, aí a segurança cai, é menor. E pra gente não sei se eu me fiz entender. Sim, perfeito. Doutora Celci, em relação às grávidas gestantes que tomaram a vacina da Oxford, que foi proibido posteriormente, né, enquanto os estudos acontecem, a gente tem alguma nova informação, alguma novidade em relação a esses casos? Não, eu acho que as grávidas que tomaram e não tiveram nenhum evento adverso, elas podem ficar tranquilas, né? A questão é que, assim, a gravidez, por si só, ela já é trombogênica. Uhum. A doença é trombogênica.
E a vacina também tem se mostrado como uma possibilidade de ser trombogênica. Então, a suspensão dessa vacina foi por segurança, como já se fez outras vezes, né, a suspensão. Quando você esclarece realmente o que é que está acontecendo, aí você pode voltar a fazer a vacina e a segunda dose. Sim. Então, isso ainda está, não tem nada de definitivo ainda. Sim. Foi uma suspensão, assim como se diz, cautelar, de prevenção. Claro. Perfeito. Um obstetra até conversou com a gente aqui, com a redação, dizendo que as gestantes que sentiram alguns sintomas, seria interessante tomar o outro tipo de vacina. Então, por exemplo, tomou a primeira dose com Oxford, sentiu alguma coisa, a segunda dose deve ser tomada com uma outra vacina, Coronavac ou Pfizer. É aconselhável que se faça esse tipo de procedimento? Olha, se a pessoa já tomou a primeira dose, a intercambiabilidade de vacinas, ela não está ainda estudada. A gente não sabe se vai ter uma interferência de uma vacina com a outra. Então, você usou uma e continuar o esquema com a outra, ou recomeçar o esquema com a outra, a gente não tem estudos ainda que garanta que não vai ter prejuízo, né? Então, o ideal é a gente aguardar. As grávidas, a gente já sabe, no início a gente também não sabia que grávida tem um potencial de ter uma doença mais grave. Então, essas grávidas que não conseguiram tomar as 2 doses, elas têm que se resguardar mais ainda para ela se proteger e proteger o bebê. Perfeito. Doutora Celci, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu acho que nos esclareceu bastante com relação a diversos pontos e aspectos. E o que fica de mais importante a vacinação é indispensável. Quem tem a possibilidade de se vacinar, o risco de infecção, de uma infecção depois da vacina é muitíssimo raro e o benefício é fundamental. Doutora Celci, muito obrigada mais uma vez. Boa Só semana. uma coisinha rapidinho, Nardelli, para me despedir de vocês. É Sim. assim, as pessoas, por favor, tomem a vacina que chegar para vocês. Porque tem muita gente dizendo assim, eu vou esperar a vacina da Pfizer. A gente não sabe quando é que vai chegar a vacina da Pfizer para vacinar a população geral. Então, chegou a sua vez de vacinar, vacine com a vacina que tem, porque todas elas são seguras. Perfeito. Um abraço a todos e bom dia. Valeu, muito obrigada. Um abraço, bom dia, boa semana. Conversamos com a doutora Celci Nunes, médica infectologista, diretora-geral do Instituto Couto Maia, que nos traz aí um panorama da situação lá no hospital, situação complicada.